Natália Gadelha, nossa rede de desenvolvimento da REP. E esse podcast ele é especial porque é a tua apresentação formal aqui para as pessoas que acompanham o nosso trabalho. Mas mais do que isso, né, Nath? Eu entendo que é a oportunidade da gente ter aqui uma troca dessa tua bagagem, dessa tua experiência, que eu sou uma fã, que eu admiro e que aqui a gente hoje une forças dentro da REP pela clareza de um propósito e realmente seja no lado hoje consultivo, seja dentro das corporações, seja em onde a nossa caminhada nos trouxe até aqui. Hoje a gente se conecta para gerar muito mais valor para as pessoas, para as empresas, para os líderes, para os RHs, para os diretores. Então eu vou fazer as boas-vindas e dar espaço para você se apresentar. Natália Gadelha, gente, é psicóloga, é designer de aprendizagem, design instrucional, foi gestora de desenvolvimento corporativo, de RH em grandes empresas, tem uma bagagem incrível e, para além de profissional, é um ser humano que eu admiro e que cada dia eu fico mais grata a Deus por ter colocado na minha vida, porque eu aprendo com você em todos os meus papéis. Então seja muito bem-vinda, minha amiga, ao Rep Talks. Também faz parte. Seja bem-vinda ao Rep Talks, sua estreia no Rep Talks. Eu nem vou mais dizer seja bem-vinda à REP, porque você já está conduzindo frentes, rede de desenvolvimento, gerando tanto valor para o nosso fazer e para o nosso propósito. Mas seja bem-vinda a este espaço. Muito obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui, a minha primeira vez, né? Não é? Olha, estreando. Tô chiquérrima. Eu sou uma mulher muito chique, somos chiques. Mas obrigada, para mim é uma honra, é uma alegria imensa, você sabe, vocês, né, a REP é um presente mesmo na minha vida, tenho aprendido muito, né, então essa bagagem, eu me coloco muito nessa posição de aprendiz, é assim que eu me encontro como ser humano, acho que é a partir disso que as coisas fazem sentido, então eu estou muito feliz. O desafio REP tem me tirado muito da minha zona de conforto, mas tem sido emocionante a jornada, realmente, assim, por vários momentos eu me paro e fico contemplando mesmo, assim, a graça de Deus, desse presente tão lindo que é a REP na minha vida, então eu tô muito feliz, o time é incrível, lindo, assim, super apegado, e eu realmente sou a visita que não foi mais embora, né? Não foi mais embora, não irei. Eu não tenho como não comentar, a gente vem aí aqui 4 meses mais ou menos trabalhando junto e na verdade a chegada da Nath passa por toda uma busca de evolução da gente como empresa, né, de poder, claro, profissionalizar cada vez mais o trabalho que a gente desenvolve e, poxa, a gente trabalha com pessoas e poder ter alguém conosco, né, então, e a Luana usou tantas boas palavras que eu digo, meu Deus, a minha responsabilidade sobe aqui quando eu tô junto com ela, porque de fato ter uma pessoa tão alinhada, mas com valores tão próximos, de uma sabedoria tão gigante, de uma luz, de uma profundidade tão significativa como é a sua, e olha que eu tive pouco tempo ainda de contato com você, mas para você ver que em pouco tempo você já conseguiu transparecer e compartilhar tanta coisa, então fico muito feliz, mais uma vez só reforço as boas-vindas, é muito bom ter você conosco, espero que a gente possa durante muitos anos, durante essa vida, construir muitos sonhos nossos, e impactar muita gente como a gente impacta hoje, cada vez mais gente, né, nesse mundo. Bem-vinda ao Rep Talks, bem-vinda à REP. Bem-vinda, querida. Prazer ter você com a gente. Obrigada. Então, é muita emoção estarmos aqui, é oficialmente a sua apresentação, mas a gente também deseja que você que esteja nos assistindo consiga levar muito valor dessa troca, né? E Natália tem uma bagagem gigantesca com a educação corporativa, é o que a gente dentro da REP também se propõe a ajudar, né? A gente tem viajado, passado por várias empresas com culturas diferentes, entendendo o desenvolvimento da liderança como algo essencial para ajudar na evolução das culturas organizacionais. Então, para a gente poder começar aqui te ouvindo a tua história e gerando valor para quem está nos acompanhando, como é que nasceu para ti essa caminhada com a educação corporativa e que lições, né, você teve até o dia de hoje, chegando aqui? Educação para mim é um tema muito especial, Lu, assim, porque está completamente alinhado à minha história de vida mesmo, né? Assim, então, quando muitas pessoas me perguntam como que foi, porque geralmente a gente começa no RH, que é mais generalista, né? E aí
às vezes tendencia para um subsistema específico, mas eu digo que a educação, para mim, ela começou na minha memória de infância, que é uma história que eu conto e que para mim faz muito sentido, que é quando eu estava debaixo da barraca da feira da minha mãe, que é feirante, né? Então, eu venho de uma família humilde no sentido... até humilde e ignorante no sentido de conhecimento mesmo, né? E mamãe, obviamente, que para dar conta ali da minha criação, precisou realmente ser feirante. E eu me lembro claramente, eu debaixo da barraca dela, pequenininha, 6, 7, 8 anos, ali naquele movimento de aprender a ler, e vendo os pés das pessoas passando, e minha mãe sabia que eu tinha, assim, eu era muito curiosa, né? E ela jogava, assim, jornais, os papéis, as revistas para debaixo da barraca, e eu ia vendo aquilo, e aquelas letras, aquelas figuras, e me encantando. E eu vivia no mundo da imaginação mesmo, aquilo ali para mim era... E ela, muito sábia, né? Porque isso não tem nada a ver com escolaridade, não tem nada, não é sobre isso. Ela entendeu, mesmo diante da limitação dela, de que a única coisa que ela poderia me dar era uma educação, e era para aquilo que ela... Era por aquilo que ela trabalhava, enfim, nas madrugadas, e quando possível, quando não era possível me deixar com alguém, me levava junto. E aí o aprendizado, ele foi tendo esse significado na minha vida, assim. Eu entendo que foi pelo aprendizado, pela educação, que me levou a trilhar um caminho, que é o caminho do bem. Então, quando eu comecei a minha jornada na faculdade, eu fui a primeira da minha família a fazer uma graduação, a me formar, a ter uma pós-graduação. Isso foi, obviamente, criando referências dentro da própria família. E eu me orgulho muito disso, porque, de fato, foi o aprendizado, o conhecimento, a educação que me levou a ter a vida que eu tenho hoje, a construir a minha família dentro da base que eu entendo que é a correta. E olhando para o futuro, ainda me vendo nesse movimento mesmo de aprendizado. Eu costumo dizer que a rap, ela tem deixado muito claro para mim, assim, eu me sinto, não sei se vocês já assistiram o filme Quem Quer Ser um Milionário, tem até uma dica, né? Faz um tempinho, foi ganhador de premiações, mas o filme Quem Quer Ser um Milionário, ele retrata justamente a história, né, do personagem principal que ganha um prêmio milionário através das experiências que ele passou na vida, mas muito mais do que isso, da atenção que ele teve durante a jornada e do que ele estava aprendendo, do que fazia sentido e do que não fazia. Então, nesse movimento, fui para a faculdade, eu não escolhi, assim, a psicologia ela aconteceu, não me identificava com outra coisa, disse, cara, eu vou fazer psicologia, vai que dá certo, né? E deu, não tive uma vida acadêmica, porque foi para aquele movimento, né? Olha, para estudar tem que trabalhar. Bora aí. Bora, e desde os 14 anos também já fui trabalhando. E na faculdade ainda eu me deparei com esse RH, então foi muito com os contatos, assim, como muito curiosa desde criança. Os professores sabiam, né, que eu tinha muita vontade, muita garra, que estava ali porque estava batalhando por aquilo. E aí foi as indicações, olha, tem um estágio, vai lá, eu ia. Aquele estágio maroto, 8 horas, a carga horária, né? Fazia tudo. E depois eu fui evoluindo até que entrei numa grande organização, e nessa organização fui tendo as oportunidades, né? Foram identificando em mim essa vontade, essa curiosidade, esse desejo de me desenvolver, de aprender, essa abertura para o conhecimento e a atenção na aprendizagem, mesmo quando eu errava, quando cometia alguma coisa que não era correta. E aí, nessa jornada, eu já estou no RH há 16 anos. Esse ano eu vou fazer 16 anos e fiz a minha faculdade de psicologia, como você disse. Depois fui fazer minha pós de consultoria interna. Nem sabia que a rap ia aparecer, né? Tantos anos depois. E aí, a gente foi enveredando pela área de educação corporativa. E eu digo para você, se não me arrependo, hoje assim, o que me brilha os olhos. Eu tenho a Ana, né, que é a minha filha, que vai fazer 8 anos, e ela desde sempre pergunta, mamãe, o que você faz no trabalho? Filha, eu ajudo as pessoas a conhecer mais. Igual a sua professora, eu ajudo. Ela, ai, mamãe, que legal, né? Então é isso, assim, a educação, ela tem esse significado para mim. Eu não acredito em organizações que possam vir a ter uma sustentabilidade, uma perenidade em relação aos negócios que não
acreditam no processo de desenvolvimento contínuo dos seus colaboradores, que não acreditam na educação, assim. Para mim, o empresário ele já sai à frente quando ele tem esse entendimento, assim, de que as pessoas elas são realmente são as que fazem as coisas acontecerem para que elas façam as coisas acontecerem dentro dos negócios. Elas precisam ser desenvolvidas, estimuladas ao aprendizado, ao conhecimento. E as pessoas pedem isso, né? Então, a educação para mim tem esse papel importante. E fora também do âmbito profissional, no que me dá o sustento, tem o desejo e a minha prática também de ajudar profissionais jovens que tenham que querem se desenvolver e aprender no processo de mentoria, no voluntariado. Então, tá tudo correlacionado aqui. É incrível te ouvir, Nath, porque eu acho que é aí onde os propósitos eles se conectam, né? Sei lá, se a gente for na tua história como criança, esse ambiente que te impactou e que te ajudou a fazer escolhas de vida era o ambiente profissional da tua mãe. Então, a gente está falando do labor, do trabalho, né? Quanto esse trabalho impacta no ser humano que está lá ativamente, mas no entorno dele. Aí, quando a gente ouve, né, eu ouço a tua caminhada e o protagonismo na faculdade, as oportunidades que surgiram e as empresas que você passou e a disponibilidade em me dar aqui que eu vou fazer e eu vou me experimentar, e um líder talvez que viu um potencial e deu ali, né, permissões para que você pudesse ir se experimentando, isso se conecta com o meu propósito pessoal e se conecta com o propósito da Rap, né? Impulsionar pessoas que transformam empresas e mudam o mundo, ou que transformam as suas vidas. E não tem como fazer isso se a gente não instiga o ajudar a aprender, a evoluir, né, a fazer a diferença. Então, assim, primeiro, antes de tudo, eu já conhecia a tua história, mas eu sempre que ouço eu me emociono, né? Parece que eu fico vendo, mesmo te enxergando em todas essas fases. E eu acho que para cada pessoa que nos ouve, já fica aqui um primeiro insight, um primeiro legado, né? De se colocar disponível, né? Para o mundo, para o universo, com a coragem de deixa eu ir para a vida, né? Deixa eu ir para o movimento e ver o que vai acontecer dentro da minha atividade profissional, mas em todos os meus papéis, né? Então, essa integralidade eu acho que é algo que eu vejo muito em você, e ao ouvir a tua história brevemente, era um ponto que eu queria deixar para cada um, né? Para não passar despercebido esse insight. E sabe, Lu, assim, que eu nem sempre eu tive certeza, Luiz João, para onde eu queria ir. O que eu queria, que cargo eu queria exercer. Acho que igual para todos nós. Ou que empresa eu gostaria de ir. Mas a única certeza que eu sempre tive é que eu queria me sentir útil. Servir e que o trabalho ele é um valor para mim. Porque é um valor para minha família. Né? Eram agricultores e depois vieram para a cidade, se tornaram comerciantes. Então, eu comecei a trabalhar muito novinha, mesmo com 14, 13 anos, no negócio da família. Então, para mim, isso é muito forte, muito forte. Então, nem sempre eu soube para onde eu queria ir, mas eu sempre soube que eu queria me sentir útil, servindo com o que, de fato, é valor para mim, que é com o meu trabalho. Legal, e olha que interessante, porque, querendo ou não, o tema é educação corporativa. Então, quando eu olho, digo assim, pensando no nosso histórico aqui, acho que tanto você, a gente vivenciou isso muito, de empresários que ainda reclamam muito da mão de obra que tem, que não tem gente qualificada, que as pessoas não têm mentalidade, não têm senso de dono. De fato, a tua mentalidade que foi construída através da tua mãe, de tantas outras experiências e pessoas que passaram pela sua vida, construiu a profissional que você é hoje, né? Onde você está, com o tipo de atitude que você tem e com a confiança que você tem da gente e a sua autoconfiança de fazer o seu trabalho. E quando eu olho para o mercado, eu digo assim, eu não sei se a maioria vai ter isso. Eu não sei se com as experiências da vida a maioria das pessoas vai conseguir efetivamente construir, por exemplo, o know-how que você construiu, não é? ou tudo para chegar onde você chegou. Onde é que eu quero chegar com isso, efetivamente? A importância da capacitação dentro das empresas. Ou seja, quer dizer, eu como empresário, e a gente contrata pessoas para poder contribuir com o nosso negócio, crescer mais e contribuir com outros negócios, se nós formos pura e simplesmente esperar e orar e agradecer, né, por Deus que apareça a pessoa certa, a Natália que aparecer, graças a Deus, eu não vou ter muitas Natálias aparecendo, eu não vou ter tantos talentos que vão ter no dia a dia, ou seja, para eu conseguir ter uma empresa cada vez mais próspera, eu preciso puxar para mim como empresário a responsabilidade
de estimular, de formar, porque talvez a vida não tenha formado. Então, para você que é empresário, que ainda diz que não tem mão de obra qualificada, a gente sabe que não tem, a gente sabe que é um desafio, não é? Mas ainda assim é grande, acho que uma das palavras que a gente mais tem tratado quando fala de liderança, autorresponsabilidade. Eu, como dono de negócio, como empresário, eu preciso entender que sim, talvez eu seja responsável por formar as pessoas que estão comigo, ou ainda formar. A gente estava conversando esses tempos atrás de um empresário que ele estava em parceria com a prefeitura, lançando treinamentos junto à prefeitura para áreas de dor que ele tinha dentro do negócio dele que ele não encontrava público. Ou seja, enfim, então não tive como não olhar para tudo isso e pensar, cara, como eu como empresário, que bom, sorte nossa aqui da Rap, que tivemos a capacidade de encontrar você, a sorte de encontrar você e outras pessoas com a sua competência, mas como também como empresários a gente precisa entender que é nosso papel formar pessoas, né? Você falou uma coisa que eu acredito muito, eu concordo, João, assim, nem sempre você vai encontrar, na maioria das vezes talvez até você não encontre, mas é um papel seu e responsabilidade de formar, e é possível formar. E aí, além do empresário, eu também trago para o RH, porque de fato o RH, a gente vê na discussão, né, assim, o que é o RH estratégico, o que é ser esse RH estratégico, assim, tem lá seus métodos, ferramentas e competências que a gente sabe, mas eu tenho um conceito, pessoal, que o RH, ele é estratégico e que vai para além, né, desse movimento todo que se tem em relação ao que se deseja de um RH que seja estratégico. O RH ele é estratégico quando ele atende a necessidade do negócio. Uhum. Se a minha simples. E a necessidade do negócio, ela vai variar de acordo com o tamanho, com os desafios, com o momento atual, com o contexto. E aí é esse RH e esse empresário que precisa estar muito atento a essas nuances, né? Que é a mentalidade até do desafio que nós temos de um cliente que está nesse momento querendo dar uma virada no RH para que de fato se torne mais estratégico. O que ele está pedindo para a gente? Ele não está pedindo, ele não consegue muitas vezes o empresário pedir pessoas, olha, eu quero essa qualificação, esse perfil. Ele chega para a gente, né, no âmbito de RH, DHO, educação corporativa, e diz assim, olha, eu quero uma pessoa que me entregue isso. Ele quer o resultado. Ele quer o resultado. O RH, ele precisa ter o olhar muito crítico para entender e analítico, para dizer, olha, o que ele está querendo, eu preciso de uma pessoa assim. Eu tenho internamente, eu não tenho. Opa, já é uma oportunidade. Eu não tenho esse talento internamente, ou eu tenho talentos, mas que não estão preparados para o desafio que a empresa está necessitando nesse momento. Então, tem uma responsabilidade do empresário, eu também já puxo para esse RH, que o RH ele é estratégico quando ele entende a necessidade do negócio, e muitas vezes as pessoas falam, e nós temos muitos contextos, né, assim, eu tenho colegas de RH que falam, e há dados, e eu preciso aprender, e eu preciso fazer, ótimo, maravilhoso, isso é super importante, atual, e não tem caminho de volta, mas é isso mesmo que a tua empresa está precisando nesse momento? Agora, é isso. Né? Ou é o líder que ele não sabe nem conversar com o colaborador, que dirá fazer gestão de indicadores, análises e tererê, AI, ele não sabe conversar. Então, querida, você vai ser estratégica enquanto RH, querida, quando de fato você preparar essa liderança para conversar com o colaborador, para ter minimamente uma iniciativa de olhar para esse colaborador, conversar, entender qual é a expectativa dele, as habilidades que ele tem, que ele precisa desenvolver, ou às vezes, muitas vezes, só assim, como é que eu uso um tom adequado para falar com outra pessoa, né? É incrível ouvir o que vocês dois estão dizendo, e algo me vem como se atravessando em todas as organizações, independente do nível de maturidade, independente do tempo, independente do tamanho. Para o RH entregar o que o negócio precisa alcançar naquele momento, naquele cenário, a educação corporativa ela vai ser uma necessidade. Ela se atravessa, ela é transversal, porque independente do tamanho mesmo da complexidade, não só a liderança, sim, a liderança precisa estar com a mentalidade alinhada, com a visão alinhada para onde esse negócio quer ir, com as skills, né, técnicas comportamentais para conduzir esse time, mas para além das lideranças, as pessoas também. A gente está falando de um negócio gerar valor através das pessoas, que precisam ter a mentalidade de um mindset flexível, de aprendizagem, de evolução, de colaboração. Mas, para além disso, tem
o desenvolvimento técnico, que aquele negócio está em processo de evolução e vai precisar amadurecer os seus processos, vai precisar ter sempre se atravessando, independente do contexto do cenário, o desenvolvimento como algo presente necessário. E aí, saber ler o que a gente precisa entregar para buscar trazer o desenvolvimento adequado, quais as iniciativas, né? Vamos lá, olhar, recursos são limitados, tempo, dinheiro e energia. Para onde a gente quer ir, por onde, para que eu consiga fazer essa leitura de desenvolvimento e pensar a estrutura adequada de pessoas, de tecnologia, de infraestrutura de desenvolvimento para apoiar esse processo de evolução. Então, isso é presente. E aí eu fico imaginando, Nath, a tua bagagem, olhando para a educação corporativa em diferentes negócios de diferentes realidades. Você tem empresas gigantescas que têm uma área de DHO com equipes montadas, olhando, né, com partner, eu ia falar partnership, mas com BP, com business partner, olhando ali o desenvolvimento daquela célula, daquela UGB, e você tem RHs que tem um analista, talvez, de T&D ali, ou é o RH generalista, mas que precisa entregar valor de desenvolvimento para as pessoas. Então, olhando para esses diferentes contextos, né? O que é que vem para ti como insight, como visão, como dica para esse RH ser mais estratégico para o negócio nesse momento em que ele se encontra com aquela realidade e com as limitações de recursos ou as possibilidades de recursos que ele tem? Eu ia falar disso agora só para complementar a pergunta da Luana. A gente ainda se depara assim, e eu acho que é um dos motivos do porquê a gente existe como empresa, com ainda algum empresariado que ainda não olha o RH com a visão estratégica que talvez ele mereça ter, né? E isso realmente limita a vida. Porque, peraí, eu tenho até ideias e tenho vontades, mas eu não tenho recurso, eu bato num teto de um líder, de um gestor que não me permite ir além dos meus braços. Então, se puder trazer na tua visão um pouco, incorporar um pouco disso também, eu queria ouvir. O que a gente estava também conversando esses dias, né? O que a gente traz aqui vem muito a partir da nossa experiência mesmo, né? E podem ter outras verdades, enfim. Mas o que eu acho, assim, para o RH pequeno, tem uma ânsia muito grande do RH, muitas vezes, de dar conta de tudo, como você colocou, né? Eu tenho aqui diante de mim um contexto diverso de necessidade dentro da organização. Mas o RH, ele precisa ter a sensibilidade de identificar, assim, o que é prioridade? Qual é a ação que eu posso fazer agora que vai ajudar a mudar verdadeiramente o cenário que eu estou inserido, né? Eu tenho pessoas, muita gente saindo da empresa que eu tenho lideranças que estão desengajadas, eu tenho um movimento de gestão para resultados que não é maduro. Por onde é que eu começo, né? Você precisa começar, e aí vai depender dos contextos, de onde você entende que vai gerar o maior impacto. Será que a liderança que não está fazendo, por ser uma liderança imatura, não está fazendo a gestão adequada, fazendo com que as pessoas saiam? E aí, muitas vezes, o RH vai, as pessoas estão saindo, eu vou me limitar aqui nesse processo, então eu tenho que fazer recrutamento e seleção rápido, eu tenho que fechar minha vaga rápido, e ele fica nesse enxugamento de gelo, que a gente chama, enquanto entra e sai colaborador e o líder é o mesmo e está lá despreparado, não é capacitado, não tem a sensibilidade. Isso é um ponto RH pequeno. Eu acho que é olhar para o que, de fato, qual é o movimento, a prioridade e onde é que ele pode fazer o movimento que vai gerar maior impacto na organização. E aí fazendo uma coisa de cada vez, gente, né? Não tem como. Óbvio que respeitando esse mundo acelerado, mas o estratégico é isso. Nas organizações maiores, com maior volume de colaboradores, eu tive dentro do meu time pessoas com especialidades diversas. Por quê? Porque o negócio pedia isso. Da parte técnica, da parte comercial, então eu tinha pessoas formadas em análise de sistemas, em engenharia, e isso, quando eu comecei a montar o time, eu fui tendo essa percepção de que eu seria muito mais ágil e estratégica, puxando pessoas com habilidades de instrutoria de treinamento, que tinham o conhecimento técnico necessário que aquela área que era meu cliente precisava,
do que eu contratar ainda uma pessoa generalista e essa pessoa ela ainda ter que ter ali um desenvolvimento do olhar dela para aquela área de negócio que era muito específica. Então, até nesse ponto, dentro das áreas de educação corporativa, eu preciso ter esse cuidado. Mas, Nath, se você não tiver essas pessoas, forma internamente dentro das organizações. Existem pessoas dentro das organizações que têm um conhecimento fantástico do negócio, da necessidade da empresa e que muitas vezes elas chegam, aprendem, vão embora e o que elas aprendem e a habilidade que elas têm de multiplicar esse conhecimento não é aproveitada. Então, a área de educação, de RH, de treinamento também precisa estar muito sensível para isso. Nem sempre nós vamos ter estruturas como eu tive de 30 e tantas pessoas no meu time. Mas isso não é um impeditivo da área de educação ser estratégica, de RH ser estratégica e puxar as pessoas que têm os conhecimentos específicos da organização e multiplicar esse conhecimento. Um outro ponto que você falou, Luana, e aí eu já queria fazer o gancho, é que nós precisamos também, dentro dessa perspectiva de estratégia, ter muito cuidado com o que a gente traz para dentro da nossa organização enquanto parceiros e fornecedores. E aí eu digo por experiência desses anos todos, assim, dentro desse movimento de contratação de possíveis parceiros para me ajudar no processo de desenvolvimento, eu me deparei com muitas empresas que, de fato, vinham com um produto muito pronto. E o RH precisa estar muito atento a isso. A área de treinamento ele precisa, porque pode ser um tiro do pé de fazer um investimento significativo e ele não surtiu efeito porque simplesmente esse parceiro, esse fornecedor, ele não tem esse olhar para a real necessidade do negócio, esse olhar mais sistêmico, né? E aí agora tirando o crachá rap, né? E sentando nessa cadeira de cliente, né? Assim, é o que eu já lhe disse para você, João, eu nunca vi nessa jornada, pode ser que tenha, que existe, mas eu nunca vi uma consultoria com essa preocupação como a REP, de olhar para o cliente, para o negócio, para a necessidade dele. Não existe, e até a gente sofre um pouco internamente em virtude disso, mas não existe nada que não seja customizado nos nossos programas. E isso é bárbaro. E o RH que tem um parceiro com essas características, ele já sai à frente, assim, do negócio. Porque, de fato, se adequa à realidade. A realidade. Com uma leitura isso. associada. Porque o recurso ele é limitado. Então, por diversos momentos eu passei, vai cortar o orçamento. Qual é a primeira verba que corta? Treinamento. Porém, eu vivenciei isso algumas vezes, mas eu coloquei, olha, o orçamento de treinamento das empresas que eu fui a partir de agora, dentro dessa experiência, não será cortado. E sabe por que não foram mais cortados? Porque, de fato, no movimento de implantação dos programas de capacitação, estavam completamente vinculados à necessidade do negócio. Então, o empresário... E o valor foi percebido. A alta gestão, ela viu o resultado que se teve quando a gente fez iniciativas de desenvolvimento assertivo. Essa acho que é uma das grandes questões, porque historicamente... Enfim, falando talvez de algumas das empresas com as quais eu tive contato, o treinamento era feito porque o mercado diz que tem que fazer treinamento, então vamos fazer um treinamento. Ou seja, não existe um olhar estratégico para entender qual é a dor, qual é a necessidade, a contratação de um parceiro que vai saber olhar para isso e estrategicamente solucionar aquele ponto. Não, o que eu enxerguei ao decorrer dos tempos? Contrata-se um treinamento, vamos fazer aí passa o treinamento, ele não gera os resultados que talvez nem alinhamento de expectativa talvez tenha tido. Aí não trouxe o resultado, o empresário reforça, talvez na sua cabeça, aquela ideia de que treinamento não funciona. O RH não é capaz. O RH não é capaz, só gastei dinheiro. E aí nunca mais faz. Então, de fato, como eu sempre brinco, eu acho que eu uso muito essa metáfora de ir pra academia, não adianta ir pra academia uma vez na semana e depois, ou que seja um mês inteiro, e depois nunca mais ir e ficar esperando que você vai ter resultado com aquilo. De fato, você precisa entender que capacitação, seja do time de liderança ou de quem for, é uma coisa que não acaba mais. É contínuo. É contínuo, né? O aprendizado, ele é contínuo. O desenvolvimento, ele é contínuo. E fortalecer isso dentro da empresa para que se crie uma cultura de aprendizagem vai muito da mentalidade desse empresário, do RH, assim. É isso, João, né? Vamos fazer o PDL aqui.
E aí, não, é um workshop de 4 horas, uma vez no ano, e eu vou exigir da minha liderança que ela alcance altos índices no GPTW, por exemplo, né? Com algo pontual. Com algo pontual e sem nenhuma outra ação de sustentação. Gente, é pedir realmente para que o empresário ele não compre, né? Ele não patrocine. A gente precisa, enquanto RH, buscar esse patrocínio. E uma outra coisa que eu acho que é importante, assim, e eu não sei se alguém me ensinou, se foi o start, desde sempre. Quando eu começava a atender os clientes, e aí é uma forma de aprendizado minha, eu só conseguia ter uma visão realmente estratégica da área de atendimento da necessidade quando eu ia para dentro do negócio. Então, o RH, ele precisa sair da salinha, sair da sua cadeirinha, ir lá e viver, e conhecer, e conversar, entender dos indicadores do negócio ou da área, de quais são as dores, os desafios, que tipo de produto que tipo de serviço, quem são os nossos concorrentes, quais são os desafios que se apresentam para o futuro para aquele negócio, para aquela organização, quais são os indicadores da minha área cliente, porque se assim não for, se eu não fizer isso, eu vou estar cego na minha... Superficial. Só completamente superficial. Eu confesso que eu acho que tem umas ideias de produto saindo daqui. Mas assim, se quiser nossos produtos, escreva aqui embaixo, deixa um comentário aí, hashtag eu quero. Mas eu acho que assim, gente, fazendo uma amarração aqui importante, né, do que a gente conversou. Dicas, insights concretos, se dedique a fazer um bom diagnóstico, seja você RH sozinho, internamente, ou com um parceiro, mas invista tempo de qualidade para isso. Muitas vezes, quando a gente está em conversas para fazer trabalhos, as empresas dizem, não, vamos para o treinamento, precisa ter tantas horas de diagnóstico, né? Sem talvez entender a importância e o valor. Eu acho que a discussão que a gente teve aqui evidencia muito isso. Se dedicar para, com profundidade, entender o cenário, entender para onde esse negócio ir, quais são os pontos de dor, e a partir disso, customizar, fazer um desenho de aprendizagem continuado, adequado para fortalecer esses pontos, é algo extremamente essencial, né? E eu acho que uma amarração, ouvindo você também falando sobre isso, tem a ver com a mentalidade e a postura do RH, sim, em fazer estes movimentos, em buscar com criticidade, encontrar os parceiros certos, fazer esse mergulho interno, independente do tamanho ou da maturidade, mas alinhado ao momento do negócio, mas também a mentalidade do empresário. Entender e reforçar e provocar o RH nessa aliança mesmo, entendendo que a educação corporativa ela vai ser um elemento transformador e se retroalimenta, né? O empresário ele precisa enxergar o resultado do que está sendo promovido de desenvolvimento, então o RH precisa saber evidenciar isso, mas o empresário também precisa fazer os seus trabalhos, sim, de desenvolvimento de mentalidade para provocar os seus RHs também a evoluírem nisso, né? Então, eu acho, só para fechar esse ponto, porque eu ainda queria que a gente deixasse um olhar para os líderes, né? A gente falou aqui, acho que contribuindo para os RHs, para os empresários, mas só fazendo uma contribuição metodológica e um exemplo concreto de que o tamanho da empresa não é limitação para que a educação corporativa aconteça, né? A REP, nós somos 15 pessoas hoje. Eu estava hoje com a Aline, que é a nossa GH, né? Gente REP é como a gente chama o nosso RH, montando, porque foi uma OKR do negócio, o nosso plano de desenvolvimento do semestre. Então, gente, uma planilha de Excel, né? Não vamos muito longe, eu não estou falando de sistema, mas está lá qual é a categoria, o que a gente vai fazer, público-alvo, investimento, quando é data de start, data de término, se é uma ação pontual, se ela é continuada, mas não é alimentar uma planilha com um monte de iniciativa por alimentar, é o desenvolvimento do empresário, tá vendo, Aline? Do empresário e do GH, do RH, olhando para os objetivos do negócio e entendendo os comportamentos que precisavam ser trabalhados com o time. Então, ao fazer o nosso planejamento estratégico esse ano, nós entendemos 2 comportamentos-chave que a gente precisava evoluir dentro do negócio, e esses 2 comportamentos são as categorias que estão norteando todo o plano. Simples, enxuto, não robusto, feito internamente, trazendo as pessoas, buscando parceiros que a gente possa agregar, mas com um olhar muito intencional deste RH de entender
para onde o negócio quer ir, como ele quer ir e quais são os comportamentos que ela vai precisar desenvolver nas lideranças e nas pessoas. Então, gente, isso é um exemplo. Aí que eu quis trazer, assim, concreto do que fazer ou de como fazer, mas que reforça, não existe impeditivo para entender que a educação corporativa, que desenvolver a mentalidade, o comportamento das pessoas, o desenvolvimento técnico é uma necessidade presente e constante. E se a gente, empresário e RH, não olhar para isso, isso não vai ser uma prioridade dentro do negócio, porque precisa passar desse planejamento estratégico, entender isso como necessidade, para isso se tornar uma prática intencional e validada, com orçamento para que ele se torne possível dentro do negócio. Olha para o teu negócio, o que as pessoas precisam aprender para que a gente consiga atingir esse desafio aqui, esse contexto, essa meta, para que isso o planejamento pode ser um ponto de partida. Seja, começa por aí. O que as pessoas precisam aprender? E aí toca, assim, às vezes eu acho que a gente espera muito a perfeição, né? E não é por aí, assim. E você falou da liderança, é engraçado, porque muita gente chega, a fórmula mágica, né? Para ser um bom líder, tá? Eu acho que eu dei uma virada de chave na minha vida, né? Dentro do contexto de liderança, ser líder, gestora de pessoas, quando eu entendi que eu não precisava ter todas as respostas. E as pessoas, elas não querem que a gente dê as respostas. Às vezes elas estão condicionadas a isso, mas quando elas descobrem que elas podem trazer as soluções, se desenvolver e ter a capacidade de trazer as respostas, porque ela tem uma liderança que dar esse espaço para ela, nossa, muda clima, muda a relação. Muito, João, muito. Então, o líder não precisa, né? Tem um livrozinho até que é o Liderança Sem Medo. Não, Liderança Sem Ego. É fantástico, é fininho, mas aborda justamente isso, assim, de que o líder ele não precisa estar nesse pedestal que, enfim, né? A gente chegou nesse entendimento, nesse senso comum. Então, quando ele entende que ele não precisa ter todas as respostas, que as pessoas elas se desenvolvem muito mais quando ele dá a sustentação para que elas estejam, né, no caminho de evolução, nossa, isso faz toda a diferença mesmo. E quando a gente fala de cultura de aprendizagem, claramente do que a gente vê é quando a gente tem ali um movimento de organização que você pode errar, desde que não seja intencional, assim. A gente aprende muito com os erros, a gente aprende com esse movimento. Então, quando a liderança ela entende isso e suporta o colaborador e conduz o colaborador nesse sentido, ela ganha muito. E aí a gente começa a ter líderes mais abertos, né, com uma mentalidade mais aberta, assim, para o que de fato é o papel dele. E o papel dele não é ter todas as respostas, o papel dele é conduzir os colaboradores para que os colaboradores encontrem essas respostas e performem melhor, e se desenvolvam e achem o sentido. Eu posso dizer o porquê que você tem que fazer essas coisas, mas enquanto isso não fizer o sentido para você, ou eu não te conduzir nessa descoberta do que é o sentido de você estar fazendo o que você esteja lá fazendo dentro da organização, eu não vou, provavelmente, ter feito o meu papel de liderança da forma como deveria. Então, isso é importante. Fato. E todas as discussões que a gente, no final das contas, vai ter, a gente entende que talvez a maior dor dos empresários são pessoas. Por quê? Porque eu tenho lá o marketing, eu estruturo muito bem o produto, eu construo muito bem os processos e, no final das contas, eu estou amarrado ali porque o indivíduo não faz o processo, ou porque eles não sabem se relacionar, ou porque não sabem se comunicar. No final das contas, tudo é gente. Né? E enquanto eu, como empresário, inclusive, não entender que eu preciso desenvolver essa minha gente, que eu preciso preparar as lideranças. Porque, olha, eu te ouço falando e como as lideranças precisam ter essa sensibilidade de perceber que eles têm um poder muito grande na mão, dependendo da forma como eles vão conduzir seus times. E desenvolver essa sensibilidade já nessa liderança não é uma coisa tão simples, não é do dia para a noite, né? Mas o segredo talvez está aí. E não tem método, viu? Falando agora, eu me lembrei de uma situação que eu tinha lideranças muito resistentes, uma especificamente muito resistente e com um grande poder de decisão dentro do negócio, que eu demorei quase 1 ano para fazer com que ele aceitasse fazer um mínimo esforço com o time dele. Mas eu não tive pressa, assim. E foi conversa, tá? Não é método, ferramenta,
Não foi nada Paciência. disso. Foi passando na salinha dele, RH, humildemente, tomando um cafezinho, perguntando se ele estava precisando de alguma coisa. E aí foi me dando espaço, fomos conversando. E a gente chegou ali num movimento pros desejado. RHs, né, priorização e persistência, né, neste movimento. E eu acho que um insight legal do que você falou, a luz de Natália, do que eu captei, né, para os líderes, se abra para isso. Quando a gente desenvolve a nossa mentalidade, o trabalho para entender que eu não preciso ter as respostas, fica mais fácil, inclusive, eu participar de capacitação. E o peso Porque que eu a não gente tô, tira das costas. porque eu não tô, tá tudo bem eu aprender, tá tudo bem eu vir para esse lugar. Então, acho que uma dica, né, uma sugestão, uma luz para os líderes que vão nos ouvir se abre e venha com vontade para qualquer oportunidade de capacitação que a empresa oferecer para você, né? Vem com vontade, se engaja, não tenha medo de levantar a mão, de perguntar, de se aprofundar. Esse é um ponto. Outro ponto, acho que seja responsável. Deixa o copo vazio, deixa o copo né? vazio. Porque tem muito líder que vem achando que não precisava estar ali, nesse ponto. Um outro ponto não espera a organização, mas faz os teus movimentos de desenvolvimento, né? Investe em você, Sua carreira, vai né? atrás, busca, esvazia o copo mesmo e desenvolva um amor pelo aprendizado, né? Mas eu acho que o terceiro ponto também estimule o time. Instigue, apoie o RH, patrocine, né, os movimentos, porque só ganha quando as pessoas se desenvolvem, quando a ambiência, o entorno está trabalhando essa mentalidade de aprendizagem, de evolução, de partilha, todo mundo cresce junto. Então, acho que, falando aqui, a gente falou para os RHs, né, para os empresários, para os líderes, esteja sedento, Seja curioso. Curiosidade, eu estava lendo esses dias, que é uma das competências que vão ser mais necessárias, né? O Fórum Econômico Mundial acabou de trazer isso para a gente. Então, seja curioso, seja como as crianças, né? Sejam como as crianças, aprendam com elas, que são curiosas e que aprendem através da curiosidade. Criança aprende através da curiosidade. Por que adulto não? Bom, para a gente fechar esse nosso momento, teremos outros, né, para aprofundar outras temáticas. Nath, o que você gostaria de deixar como mensagem final, diante de tudo que a gente percorreu aqui desse universo que é a educação corporativa? Olha, eu tenho o meu mantra, que o conhecimento ele transforma. Transformou a minha vida, né? Transforma realidades, empresas, temos diversos cases que contam, né, que fortalecem esse mantra. Então, para mim, não tem o caminho de volta. O RH ele se torna estratégico quando ele olha com sensibilidade para o negócio. O empresário ele é assertivo e empreendedor quando, de fato, ele coloca nas pessoas o motor, né, que vai impulsionar a organização. E a liderança, quando de fato ela entende que ela tem um papel importante, mas ela não é o personagem principal, né, na história de vida dos liderados. Então, é muito importante que, o que você quer que fique, né? Assim, que as pessoas elas realmente precisam acreditar no conhecimento, na educação, precisam investir, precisam ter uma autorresponsabilidade em relação a isso. E ter muita atenção, especialmente os RHs, né, na contratação de parceiros que estejam nesse mesmo nível de entendimento, de um olhar mais personalizado, que queira entrar no negócio, que queira de fato entender a realidade para construir soluções que de fato venham trazer ali um resultado esperado, desejado, né? E ouvindo e fazer junto, né? Não terceirizar. Fazer junto. Parceiro, mas que venha fazer junto. No mais é um prazer sempre estar aqui. Não é sempre, porque não é a primeira vez. Corta. Vamos juntos, né? Vamos ser juntos, continuar esse movimento aí de impacto e gerar valor. Muito obrigada por estar aqui nesse momento. E, João, vou te dar as honras para fazer o nosso fechamento. Muito bem, muito obrigado. Obrigado mais uma vez a sua presença. Sempre um prazer estar aqui com você, aqui em casa, em todos os lugares. Não é isso? Minha sócia, minha esposa, minha parceira de vida, Natália Gadelha, nossa head de desenvolvimento. Seja muito bem-vinda, desejo muito sucesso, muita prosperidade, muita abundância nessa sua jornada, que a gente possa crescer muito junto.
E é isso, obrigado. Espero que você tenha curtido mais um Rap Talks. Estamos aqui uma vez por mês, eu acho, né, Gabriel? Gabriel, uma vez no mês. Uma ou duas vezes no mês, Gabriel está aqui muito bem, uma ou duas vezes no mês. A gente vai estar por aqui conversando sobre diferentes temas relacionados à cultura e liderança, que é o nosso grande foco de atenção aqui. Tivemos hoje aqui eu, João Dornelli, CEO da Rap, Luana Borges, minha sócia, parceira hoje nossa. Head de inovação e cultura. Inovação e cultura, né? Tipo, reposicional. Muito bom. E Natália Gadelha, nossa head de desenvolvimento. Foi um prazer. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma pergunta, escreve aqui embaixo, manda, porque vai ser um prazer muito grande poder responder para você. Você vai encontrar em algum lugar aqui dessa página também, seja aqui na tela um QR Code, seja na descrição aqui embaixo, um link para você entrar em contato com a gente, até porque se você sentiu que precisa um pouco mais, né, entender de RH estratégico, entender de cultura organizacional, entender de liderança, desenvolver seu time de liderança principalmente, entre em contato com a gente, vai ser um prazer gigante poder ajudar você. E tomar um café. Toma café. Na sede de Rap. Como é que nós não comentamos isso, né? Gente, a gente Gabriel, ama dá pra tomar botar café na e edição? Cabe, dá pra botar na edição? Então tem sede de rap, acho que tem que ter fotos passando assim quando a gente vai falando agora nessa campanha. Eita. Tem que ter fotos do nosso novo espaço. A Rap está com casa nova agora, não é isso? E a gente adora conversar e tomar café. Não é? Não é? Com biscoitinho. Com biscoitinhos. E mesmo que, olha, não se preocupa. Eu não tenho como fechar com a Rap. Não quero evoluir. Mas vem tomar um café com a gente. Porque a gente ama trocar, conversar, aprender e contribuir. É isso. Beijo. Tchau, gente.